Bem, é um prazer estar hoje aqui falando com vocês sobre a participação das mulheres na Segunda Guerra Mundial. A gente tende, quando estuda a história da guerra, a estudar a ação dos homens, afinal, são os homens quem fazem a guerra. As mulheres veem suas histórias dissolvidas na história dos homens. E como disse o historiador francês Claude Quetel, isto é verdade em tempos de paz e é muito mais verdade em tempos de guerra, onde os homens tendem a ocupar ainda mais o centro da cena e, por conseguinte, escrevem a história deles. E aí parece que este não é um espaço destinado à mulher. Quando elas aparecem, geralmente elas são tratadas como vítimas, ocupando um lugar secundário na historiografia da guerra, que tende a valorizar as grandes batalhas e os seus comandantes. E os homens, enquanto aparecem e são celebrados como heróis, as mulheres praticamente são invisíveis nessas histórias, geralmente silenciadas e esquecidas. Cabe ressaltar que os primeiros estudos a respeito do papel das mulheres na guerra surgiu na década de 70 com o avanço do movimento feminista. E aí vamos começar a tratar dessa temática falando, em primeiro lugar, do papel das mulheres na Alemanha. E a gente precisa retornar um pouquinho no tempo para entender o que aconteceu durante a Segunda Guerra. Na Primeira Guerra, foram elevadas as mortes de homens. A gente estima-se que cerca de 10 milhões de soldados morreram durante a Primeira Guerra, dentre os quais aproximadamente 2 milhões eram alemães, sem contar os cerca de 4 milhões de feridos que restaram. Como consequência disto, a gente teve uma elevação no número de mulheres viúvas que acabaram tendo por entrar no mercado de trabalho para suprir essa carência da mão de obra masculina e até mesmo para sustentarem suas famílias. E uma outra consequência desse elevado número de mortandade masculina durante a Primeira Guerra foi a queda no índice de natalidade, o que anos depois, durante a ascensão do nacionalsocialismo, foi visto como um fator de degeneração da sociedade alemã. As ações imediatas tomadas pelo governo alemão para reverter esta queda no índice de crescimento da população no consequente pós-Primeira Guerra e aumentar, por consequência, o aumento da população ariana foi, num primeiro momento, tirar a mulher do mercado de trabalho, valorizar o papel dessa mulher na sociedade sem que ela tivesse que sair de casa e combater o processo de liberalização ocorrido durante a Primeira Guerra. A primeira atitude que o governo nacional-socialista vai tomar vai ser no intuito de reduzir o índice de desemprego dos homens, tirando, portanto, as mulheres do mercado de trabalho, e incentivando os casamentos para reforçar o papel dessas mulheres dentro de casa. Dessa forma, atendia-se ao propósito de aumentar o número de população, o número de bebês, que, portanto, viriam a ser futuros soldados alemães. Uma forma de incentivar esses casamentos foi a concessão de empréstimos. O governo alemão concedeu um empréstimo de 1 milhão de marcos, obviamente não qualquer casal, os casais que atendessem aos preceitos, aos conceitos de raça pura, e para cada filho gerado era batido 250 mil deste empréstimo. Portanto, a cada 4 filhos a gente tinha essa dívida quitada. A única condição para isso é que essas mulheres deixassem o mercado de trabalho e focassem, portanto, somente na atividade de procriar. Então, para o governo sob o domínio de Hitler, o papel da mulher era essencialmente o de mães. Estrategicamente importante na construção de uma raça pura, a mulher na Alemanha de Hitler era valorizada pela sua fertilidade e o seu corpo e saúde passavam por uma abordagem pública. Portanto, a missão feminina de ser mãe
estava colocada a serviço do Estado e a quantidade de bebês saudáveis que esta mulher pudesse gerar. Segundo Hitler, abre aspas, cada criança que a mulher traz ao mundo é uma batalha que ela empreende pela existência do seu povo. Então, a maternidade passa a ser encarada como uma missão cívica. Dentro desta lógica, a sobrevivência da nação passava, num primeiro momento, pela sala de parto, para mais tarde ocupar os campos de batalha. Porém, para que esses casamentos se efetivassem, era necessário que o Himmler autorizasse a candidata e checasse se ela atendia aos requisitos exigidos pelo governo para atender esse quesito aí de raça pura. Então, a mulher perfeita para esse casamento e a multiplicação de soldados arianos era aquela que tivesse um quadril largo, portanto, que facilitava no trabalho de parir, ela que tivesse os cabelos trançados em forma de coroa na cabeça, o que vinha de uma tradição da mulher colona germânica, sem maquiagem, porque o ato de maquiar era visto por Hitler como uma invenção judaica e com um corpo avantajado, capaz de ser uma excelente, entre aspas, reprodutora. Esse perfil de mulher, de mãe, recebeu a alcunha de Gretchen. Houve todo um trabalho de divulgação junto à sociedade alemã no sentido de tornar indigna a atuação da mulher que trabalhasse. E a juventude hitlerista também agiu no sentido de reforçar esses conceitos defendidos por Hitler, no sentido até mesmo de dar uma cruz condecorativa às mães de famílias numerosas. Havia um preceito que dizia que era necessário dar ao Reich filhos tão louros como Hitler, embora Hitler não fosse tão louro assim, tão esbeltos como Goering e tão atlético como Goebbels. O Goering, que foi responsável pela criação da Gestapo, inclusive o próprio Hitler chegou a nomeá-lo como seu sucessor testamentário, chegou a questionar qual seria, de fato, o papel da mulher na sociedade alemã. E quando ele diz assim, seriam as mulheres éguas reprodutoras ou éguas de tração, a gente vê assim, a dicotomia entre os dois papéis possíveis, né? O éguas reprodutoras, como o papel de mãe, que era defendido pelo governo hitlerista, e éguas de tração, no sentido que são aquelas que trabalhavam, né, que eram vistas como de forma pejorativa. Então, esse conceito colocava em contraposição os dois papéis possíveis, inviabilizando um deles. O papel da mulher mãe chegou a ser tão importante na sociedade nazista que chegou-se a instituir o dia 20 de abril, que era a data do aniversário de Hitler, para ser celebrado o Dia das Mães, como uma forma de glorificar o papel das mulheres capazes de gerir uma nova geração. Nesse sentido, para multiplicar essa nova geração, foram criados os lares Lebensborn, que traduzindo ao pé da letra significaria fontes da vida. Esses lares eles foram criados dentro do programa do nacionalsocialismo com o propósito de incrementar a natalidade. Ele foi criado em 1935 e, quando disse a natalidade, no sentido de reproduzir a raça pura, cujo propósito era incrementar o exército nazista ao longo dos anos. Conhecido como uma verdadeira fábrica de bebês, esse projeto visava purificar a raça alemã e repovoar a Alemanha. E ele passou por uma série de etapas. No princípio, esses lares eles tinham o propósito de serem uma espécie de abrigos que oferecessem às esposas grávidas de oficiais da SS cuidados de pré- e pós-natal gratuitos. Aos poucos, o projeto foi se expandindo. E aí, então, nós vamos verificar que já em 1935, o Himmler começa a desenvolver uma campanha para estimular mães solteiras a darem as luzes.
obviamente, as mães que preenchessem aquele perfil racial ariano. Então, elas dariam as luzes, as mães que quisessem, que preenchessem esses requisitos, elas procriariam com soldados da SS, dariam à luz a essas crianças em lares Lebensborn, e essas crianças seriam entregues à SS, que se encarregaria da educação, da adoção, no que a gente se convencionou chamar de adoção eugenista. E em 1939, com o início da guerra e a ocupação de territórios vizinhos à Alemanha pela Alemanha nazista, começaram a ser geradas em territórios invadidos pelos alemães crianças dentro desse conceito de lares Lebensborn. Então, polonesas, iugoslávias, ucranianas, lituânias, letas, romenas, tchecas e norueguesas foram algumas das mulheres de países ocupados pela Alemanha e que acabaram por gerar crianças dentro desse conceito. Muitas jovens desses países foram raptadas, então a gente não entende aí como uma geração espontânea, né, mas sim como uma imposição, e elas acabaram sendo obrigadas a se reproduzirem com rapazes da SS. Estima-se que cerca de 12 mil crianças nasceram em lares Lebensborn. Dentro de todas essas que eu mencionei, o Himmler considerava as norueguesas como verdadeiras deusas, por terem um estereótipo, um perfil dentro desse conceito de raça ariana o mais perfeito possível. E muitas norueguesas acabaram tendo relacionamento com esses soldados do SS, gerando crianças, o que acabou sendo um problema imenso ao final da guerra. Muitas delas acabaram sendo vistas pelo povo norueguês como mulheres traidoras, muitas foram expulsas do país, foram presas, tiveram supressão de nacionalidade. E as suas crianças, por consequência, também acabaram sendo estigmatizadas. Algumas foram condenadas a viver em lares, executar trabalhos forçados, e existem alguns casos em que elas foram enviadas para casas de deficientes. Existem registros que diz que o próprio governo norueguês chegou a testar remédios não aprovados com essas crianças, filhas de noruegueses com soldados norueguesas com soldados nazistas. Uma coisa que é importante a gente salientar, até agora eu estou falando das mulheres dentro de casa, as mulheres como procriadoras e não das mulheres no esforço de guerra. Os nazistas, eles anularam toda a igualdade entre homens e mulheres, visto que, na percepção deles, o único papel que cabia a elas era de ser mães e esposas e atuarem dentro da sala de parto e não no campo de batalha. Então, pelo governo nazista, não era bem visto a mulher atuar no fronte. Mas com o avançar da guerra, e só para a gente rememorar, né, a guerra começou em 1939 com a invasão da Polônia. Passados alguns anos da guerra e elevado índice de mortalidade, chegou um momento que o próprio governo começou a perceber que era necessário contar com a ajuda das mulheres, pelo menos nas fábricas, para produzir instrumentos que alimentassem o esforço de guerra. Então, em 1943, após o desastre de Stalingrado, todas as mulheres entre 17 e 45 anos foram convocadas para trabalharem nas empresas alemãs. Mas é importante a gente ressaltar que houve uma resistência das próprias mulheres alemãs ao desenvolvimento dessa atividade. Cerca de 3 milhões de mulheres foram convocadas, mas somente 1 milhão delas se engajou em tempo parcial. A própria Liga das Mulheres Nazistas começou a bater de porta em porta para tentar convencer as mulheres a se unirem ao esforço de guerra. No fracasso dessa tentativa, o Hitler começa, então, a importar a mão de obra feminina de territórios ocupados do leste europeu. Cerca de 400 mil mulheres foram, então, deslocadas
para trabalharem nas fábricas alemãs, mas nunca em fábricas de armamentos. Uma outra atividade em que as mulheres acabaram sendo importantes na Alemanha, principalmente no pós-guerra, é que, terminado o conflito, estima-se que cerca de 15 milhões de alemães tenham sido mortos ou feitos prisioneiros, e as cidades completamente destruídas. Diante deste contexto, as mulheres alemãs tiveram que se deslocar para as ruas e elas acabaram tendo um papel importante na remoção dos entulhos e dos escombros dessas cidades destruídas, principalmente Dresden, Berlim, Hamburgo e Colônia. Aproximadamente 60 mulheres se dedicaram a esse trabalho de recolhimento dos destroços com suas próprias mãos, o que valeu a elas a alcunha de Mulheres dos Escombros. E elas acabam aparecendo como um símbolo do renascimento alemão no pós-guerra. Então, eu acho que esse momento é um momento que fica muito claro quando as mulheres saem de casa e elas acabam conquistando as ruas. Contudo, a gente vai verificar que durante todo esse período de propaganda nazista, a propaganda era voltada no sentido sempre de passar uma imagem ruim das mulheres que pegassem armas. Não era bem visto pelo governo nazista, encarado até mesmo como uma forma antinatural, que era também uma forma desdenhosa, né, dos alemães se referirem às mulheres soviéticas, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que foram as únicas que pegaram em armas. Contudo, as mulheres alemãs ainda desenvolveram algumas outras atividades, como em campos de concentração. Existia o campo essencialmente feminino, que era o campo de Ravensbrück, onde estavam internadas judias, lésbicas, prostitutas e mulheres sem tetos. E nesse campo trabalhavam somente mulheres. Já no finalzinho da guerra, algumas mulheres foram trabalhar no campo de extermínio de Birkenau. Cerca de 3.500 mulheres trabalharam em campos de concentração, e elas atuavam, seja como guardas ou torturadores. Geralmente eram mulheres de famílias pobres que haviam abandonado a escola cedo, e o campo de concentração tinha um atrativo de oferecer um salário mais alto do que aquele que era oferecido nas fábricas. Um jornal alemão de 44 chegou a publicar um anúncio dizendo, abre aspas, trabalhadoras, mulheres saudáveis e com idade entre 20 e 40 anos são procuradas para um local militar. Promete bons salários, alimentação gratuita, acomodação e roupas. E muitas levavam, inclusive, seus próprios filhos, que acaba sendo ainda mais chocante, foi uma das fotos que eu escolhi para colocar aqui, de uma mulher que era guarda do campo de Ravensbrück, ela fotografada dentro do campo com os seus filhos. Terminada a guerra, o que aconteceu em todos os países envolvidos no conflito, então estou falando aqui da Alemanha, mas não foi diferente, que eu vou falar mais adiante, França, Itália, Inglaterra, acabou acontecendo um pânico moralista que acabou por fazer com que a sociedade conservadora fosse reforçada e algumas emancipações conquistadas nesse período de conflito voltassem atrás. Então, nós vamos verificar que, inclusive, após a queda da guerra, com o estabelecimento de bases aliadas na Alemanha, acabou sendo inevitável que alguns relacionamentos entre soldados americanos, canadenses, acontecessem com mulheres alemãs. E temendo esse tipo de relacionamento, mesmo terminada a guerra, panfletos germânicos começavam a intimidar as mulheres que se relacionavam com soldados americanos, especialmente soldados negros, com o seguinte anúncio: atenção, nós vamos raspar seu cabelo. A lista negra está pronta, só aguardando ventos melhores. E aqui eu antecipo que esse receio de que esse tipo de relacionamento acontecesse entre alemães e americanos, por exemplo, o próprio governo americano também temia que esse tipo de coisa acontecesse e impedia, inclusive, os soldados americanos
lá estabelecidos de se confraternizarem com mulheres, que dirá casarem-se com elas. Agora eu vou passar a falar sobre o papel das mulheres na França. Todos nós sabemos que a França foi ocupada pelos alemães. Essa ocupação aconteceu em 40, ela durou 4 anos. E durante essa ocupação foi assinado um armistício com o governo francês, com o general Pétain, que era o primeiro-ministro, que estabeleceu então a República de Vichy, que ficava um pouquinho mais ao sul da França. Com esse armistício assinado, algumas condições foram estabelecidas. Aí, só para contextualizar um pouquinho, antes de entrar no papel específico das mulheres. O que esse armistício significava? Que os alemães permaneceriam na França, mas que 2/5 do território francês seria administrado pelo governo francês. A França deveria arcar com os custos dessa ocupação alemã, entregar os judeus aos alemães, os prisioneiros seriam mantidos presos, e a França se incumbiria ainda de enviar alimentos e matérias-primas essenciais para sustentar o esforço de guerra alemão, inclusive enviando pessoas para atuarem como mão de obra. E aqui salienta-se principalmente as mulheres. Bem, o general Pétain, no entender dele, ele acreditava que essa ocupação alemã na França, em parte, era culpa das mulheres. Por quê? Logo após a Primeira Guerra Mundial, assim como na Alemanha, na França o índice de mortalidade foi elevado, as mulheres acabaram também se deslocando para o mercado de trabalho, mas na França aconteceu uma coisa que se chamou de greve dos ventres. É que as mulheres se recusaram, né, a ter filhos nesse pós-guerra, traumatizadas com a crueldade do que aconteceu. E aí o Pétain disse assim, olha, nós fomos ocupados pelos alemães porque nós não temos gente suficiente para lutar contra eles. Então, de forma indireta, atribuiu às mulheres a responsabilidade dessa ocupação. E para reverter essa situação, o Pétain vai substituir os lemas da Revolução Francesa de liberdade, igualdade, fraternidade, pelos temas trabalho, família e pátria. Então, dentro desse conceito, o que ele vai fazer? Em primeiro lugar, tentar recolocar as mulheres no lugar de onde elas nunca deveriam ter saído, ou seja, dos seus lares, para que elas exercessem qual papel? O de mães e esposas, gerando crianças em benefício da pátria. Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui a questão da geração de filhos como uma incumbência patriótica. Passou a ser criminalizado tanto o aborto como o controle de natalidade, inclusive impondo-se multas e até mesmo prisão às mulheres que cometessem o aborto, por exemplo. Divórcio e homossexualidade foram igualmente criminalizados. Entendia-se à época que um lar sem filhos era como um casal à deriva. E aqui cito, entre aspas, um slogan da época: a mulher galanteadora sem filhos não tem lugar na sociedade, é uma inútil. E assim como a Alemanha fez, o Pétain também desenvolveu uma campanha voltada à valorização do papel da mulher-mãe. Então, por exemplo, para a mulher que tivesse 5 filhos, ela teria direito a uma medalha de bronze, 1 quilo de legumes secos e galochas. Já com 8 filhos, essa mulher receberia a medalha de prata, 2 quilos de legumes secos e um par de calçados. Porém, essa iniciativa de fazer com que as mulheres voltassem ao mercado de trabalho, ela acabou não dando resultado como se esperava. Em 1941, 1/3 da população ativa da França ainda era composta por mulheres. E isso passou a ser visto como um problema para os homens. Então, muitas das fábricas acabaram fechando, ou elas acabaram deixando de empregar mulheres. As mulheres acabaram sendo demitidas ou aposentadas,
e excluídas do serviço público, nesse intuito de fortalecer a volta delas ao lar. Mas, com a situação de que a França tinha cerca de 1.600.000 homens feitos prisioneiros, a gente acaba percebendo que elas acabaram sendo, de certa forma, empurradas para o mercado de trabalho. E aquelas mulheres que tinham sido demitidas acabaram sendo recontratadas diante da carência de mão de obra. Muitas, na impossibilidade de serem empregadas nessas fábricas, acabaram indo se prostituir junto aos soldados alemães, e que isso foi um problema. Logo mais eu vou falar sobre isso. Então, nós vamos verificar que a tentativa de transformar a mulher em mãe, tirando do mercado de trabalho, logo foi desfeito, e as mulheres acabam assumindo um papel de mulher-mulher, que eu chamei no sentido de não ser só uma mulher dentro do lar. Então, a gente assiste o reingresso das mulheres no mercado de trabalho. Em 1943, já 57% das contratações em fábricas eram contratações femininas, muitas das quais enviadas para a Alemanha, como foram feitas com as mulheres do leste europeu, para trabalhar nas fábricas alemãs, para poupar as mulheres alemãs de trabalharem. Uma outra forma das mulheres terem uma atuação ativa, né, foi na própria resistência. Então, as mulheres acabaram se envolvendo no trabalho de sabotagem, atos terroristas, como, por exemplo, destruição de linhas de trem, de emboscadas aos nazistas, tramando fugas, ou até mesmo auxiliando na reunião de informações a serem fornecidas à inteligência, transportando esses documentos, essas mensagens, todas elas atividades essenciais ao auxílio do preparo do dia D. E uma terceira forma de atuação que eu acabei de falar recentemente, foi as mulheres que acabaram sendo colaboracionistas dos alemães, sendo prostitutas ou tendo relacionamentos, até mesmo filhos com eles. Como consequência, a gente vai assistir logo ao final da guerra e da queda do regime de Vichy, quando se dá a expulsão dos alemães da França, uma humilhação pública das mulheres que haviam tido relacionamento com os alemães. Então, esse movimento chamado de purga legal foi uma verdadeira campanha que ocupou as ruas francesas no sentido de expor, identificar e massacrar essas mulheres acusadas de colaboracionismo. Cerca de 30.000 mulheres passaram por essa situação de humilhação pública. E essas imagens, elas mostram as mulheres com os cabelos raspados, né, uma espécie, o cabelo como um símbolo de sedução. Então, era, sim, um linchamento moral e público de humilhação dessas mulheres, algumas com poucas roupas ou até completamente nuas, como forma de humilhação, pelo que se convencionou chamar de uma colaboração horizontal. Algumas tinham, inclusive, a suástica desenhada em seus corpos a tinta ou até mesmo a ferro. Segundo o historiador francês Fabrice Virgili, as purgas legais foram uma violência patriótica e viril, a afirmação de uma punição masculina fortemente sexual, e que tiveram as ruas como testemunha. Agora, o que nos chama a atenção é que, acabada a guerra, o que nós verificamos é que não se consolidou na memória nacional francesa o papel que as mulheres tiveram na libertação e no ato de resistência. E o próprio de Gaulle, ele não valorizava essa atuação feminina, porque ele queria passar uma imagem de que a França tinha sido forte o suficiente para resistir, e essa força não combinava com a fragilidade feminina transmitida pelas mulheres na resistência. Queria se passar uma imagem de uma nação viril. Então, nesse sentido, a gente vai verificar que as mulheres foram deixadas de lado na valorização do papel que elas tiveram durante a resistência. Passando agora para as mulheres na Itália fascista, a gente vai verificar que o papel das mulheres nesse país
não era diferente dos demais. Até porque a gente tem a questão da presença da fé católica, que tende a valorizar ainda mais o papel da mulher como mulher-mãe e a mulher dentro de casa. Igualmente, o governo fascista desencorajou a atuação das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres na década de 20, por exemplo, elas não podiam sair sozinhas na rua. Para ir a uma costureira ou comprar alguma coisa, precisava sempre o marido estar junto e ele pagar esta conta. Porém, com a crise de desocupação dos anos entre 29 e 31, a gente vai verificar que o próprio Dutti vai fazer um acordo com os sindicatos para reduzir a mão de obra feminina em alguns lugares onde ela existia, que eram poucos. Então, por exemplo, as mulheres nos escritórios podiam ser datilógrafas, mas não arquivistas. Nas escolas, elas podiam dar aula de italiano, mas não de filosofia. Nos hospitais, elas podiam ser enfermeiras, mas jamais médicas. Esse acordo firmado entre os sindicatos e o governo de Mussolini chegou a definir em 1938 que as mulheres não podiam ocupar mais de 10% dos postos de trabalho nas fábricas. Um teórico do antifeminismo fascista, chamado Loffredo, defendia que, abre aspas, a mulher que deixa as paredes domésticas para trabalhar, a mulher que, em promiscuidade com o homem, anda pelas ruas, nos trens, nos ônibus, vive nas oficinas e nos escritórios, deve tornar-se objeto de reprovação e sanção legal. E o pior é que esse tipo de pensamento encontrava eco na opinião pública, o que era muito influenciado pelo pensamento católico. Também a Itália fascista chegou a instituir leis de auxílio à maternidade e, pior, impôs taxas às celibatárias. Porém, com o advento da guerra, como nos demais países, o homem foi para o fronte e a mulher acabou indiretamente sendo forçada a ocupar espaços no mercado de trabalho. Mas o próprio governo fascista identificava esta não como uma atividade de liberalização da mulher, mas como um serviço à pátria. Então, assim, a gente pode entender assim, mesmo que a guerra tivesse permitido com que as mulheres italianas ocupassem espaços nas ruas, esses espaços tinham um limite temporal. Uma lei do Mussolini chegou, inclusive, a aprovar a entrada de mulheres no serviço público. Porém, havia uma condição. Essas mulheres podiam ser condutoras de trem, carteiras, empregadoras de leite ou alguma outra atividade, com a condição de que elas deveriam se licenciar dessas atividades quando os homens voltassem da guerra. Assim como na Alemanha e na França não foi permitido às italianas irem para o fronte, lutar com armas como soldados. Porém, as italianas acabaram conquistando seu espaço na rua, não só ocupando algumas vagas no mercado de trabalho, nem que transitórias, como elas tiveram também, como as francesas, um papel importante na resistência ao fascismo. Em 1943, a Alemanha cria um estado fantoche, com Mussolini à frente, na República de Salò, bem ao norte da Itália, né? Um último suspiro de Mussolini antes de ser morto. E aí isso fez com que várias associações, várias pessoas se organizassem na Itália contra o fascismo, né? No movimento de resistência partidiana, ao qual muitas mulheres acabaram se juntando. Então, elas assumiram a posição principalmente de transportar informação, acolher e dar refúgio aos membros da resistência, aos guerrilheiros, fazer espionagem, algumas, inclusive, portando armas, como algumas das fotos mostram aqui no nosso slide. Há registro de mulheres que foram paraquedistas para transportar documentos, existe uma única paraquedista ainda viva na Itália, e o papel em que elas tiveram mais notoriedade, ficou mais famoso, foi o papel das estafetas, que eram as mensageiras.
eram aquelas mulheres que levavam as informações aos guerrilheiros, ou elas acabavam distribuindo panfletos e jornais com informações antinazistas, antifascistas, no sentido de dar subsídios e incremento à atividade de resistência. Como as mulheres não tinham direito de voto na Itália, que elas conquistaram somente depois da guerra, elas dificilmente seriam vistas como suspeitas nesse trabalho de mensageiras. Então, isso significava que elas poderiam se envolver em atividades combatendo o nazismo, combatendo o fascismo, sem que se levantasse suspeita. E elas tinham, geralmente, como instrumento a bicicleta, que era um importante meio de transporte usado para se locomover de um lado para o outro. Esse meio era tão importante na resistência que o próprio governo de Bolonha, em 1944, chegou a decretar um regulamento que restringia o uso de bicicletas a todos os homens com idade superior a 16 anos, que não tivessem uma autorização especial. Porém, as mulheres estavam liberadas, porque, no ver dos nazistas, essa era uma atividade... as mulheres eram muito frágeis, então jamais eles iriam associar as mulheres a um ato de resistência. O risco, é claro que existia, se elas fossem descobertas, elas poderiam ser fuziladas, sua família presa, seus imóveis confiscados e queimados. Mas se nós pensarmos que até poucos anos antes, uma moça não podia sair sozinha na rua, a gente pode avaliar o quanto a guerra representou em termos de avanço para as italianas. De acordo com a Associação Nacional Italiana de Partidários, cerca de 35 mil mulheres fizeram parte dessas formações de combate. E mais outras 20 mil tinham papel de apoio. E elas geralmente eram mulheres que usavam um apelido para dificultar a identificação e que acabavam entrando muito cedo nesse movimento, seja por influência do pai, que era antifascista, ou seja por influência do marido ou de um namorado. E aí eu vou contar uma história simbólica dessa resistência feminina durante a Segunda Guerra. Tinha uma moça de nome Gina Galeotti, cujo apelido era Lia, e que fazia parte do movimento antifascista desde os 16 anos. Várias vezes ela foi presa, mas nunca ela desistiu de atuar ou de dar assistência às famílias de vítimas que lutavam pela liberdade. No dia 24 de abril de 1945, ela estava pedalando uma bicicleta com sua amiga Stelina Vecchio, cujo apelido era Lara, em direção ao bairro de Niguarda, em Milão, que era famoso por ser um importante centro de resistência ao fascismo. Ela levava embaixo dos seus casacos folhetos comunicando a revolta que ocorreria no dia seguinte para libertar a cidade, e esses folhetos seriam distribuídos nas portas das fábricas locais. Quando ela se aproximou de um hospital, estava cuidando dos partigianos feridos, as tropas de ocupação que estavam ali vizinhas começaram a atirar nos civis reunidos. A Gina, cujo apelido era Lia, ela foi alvejada e morreu grávida de 8 meses. A ocasião, ela tinha 32 anos. Ela morreu um dia antes da libertação da Itália do fascismo, no dia em que Mussolini foi enforcado pela população e seu corpo exposto nas ruas da Itália. Em sua homenagem, foi apresentado um projeto ao Congresso italiano, em 2014, para tornar o dia 24 de abril o Dia Nacional das Mulheres na Resistência Italiana. Essa proposta nunca foi aprovada. E o que restou é apenas essa imagem que eu mostro aqui de um muro, onde existe uma representação gráfica da Nina e sua colega pedalando, rumo às fábricas, com uma inscrição, com o endereço, a quem interessar, é Via Lorenzo Bardolin, 49, como forma de lembrar a sua morte e deixar registrado que a sua morte não foi em vão. A guerra permitiu às italianas circular pelas ruas livremente, mas como um espaço de resistência. Mas com o fim da guerra, as vozes acabaram clamando pela reconstrução da sociedade
em bases tradicionais. E o pânico moralista tomou conta da sociedade como uma reação conservadora que temia essa licenciosidade sexual feminina. Eu cheguei a consultar alguns artigos de jornais italianos do imediatamente pós-guerra e aparecem muitos textos reforçando a importância do papel das mulheres dentro de casa. O próprio Papa chegou a publicar alguns artigos imediatamente após, criticando a emancipação feminina e a volta delas ao lar. Então, Alemanha, França e Itália foram países que não mandaram suas mulheres para o fronte para pegar em armas. Ao contrário do que aconteceu com as soviéticas, que é tema da nossa próxima aula.